Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que não existe salvação corporativa de judeus nem de gentios. É verdade que os judeus falharam no rol de responsabilidades que eram suas dentro do plano divino, mas o plano de Deus continua. A salvação não consiste em pertencer a uma determinada instituição, a um determinado povo, a uma determinada igreja, nem em guardar os mandamentos. A salvação somente decorre da graça maravilhosa de Jesus. E isso é o que vamos ver ao longo desta semana. Ao começar o capítulo 10, Paulo continua preocupado com o povo de Israel. O verso 1 diz o seguinte, veja: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Quer dizer, Paulo queria que Israel se salvasse, mas com muita tristeza via que Israel queria alcançar a sua própria justiça, queria ganhar algum mérito para ser merecedor da salvação. Assim, o apóstolo procura demonstrar a seus leitores que a justiça somente é adquirida pela fé em Jesus. Não existe outro caminho. Por mais sincera que a pessoa seja em sua intenção de agradar a Deus, a justiça humana, querido, é como um trapo de imundícia. Sua única utilidade é a exaltação do eu, para você fazer acreditar você que, de alguma maneira, você é melhor do que os outros. O nome dado a esta tentativa de obter uma justiça própria é legalismo. E se você parar para pensar, existem muitas formas disfarçadas nas quais o legalismo tenta se apoderar da vida do cristão. Por exemplo, quando você deixa de olhar para Cristo e começa a pensar que porque faz isto ou deixa de fazer aquilo, você merece a salvação, você está caminhando pelo terreno perigoso e traiçoeiro do legalismo. Agora, no verso 4, encontramos um versículo que muitos cristãos usam para afirmar que a lei não existe mais. Diz o texto bíblico: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Veja, o contexto deste versículo explica tudo. Paulo está falando da tolice que é querer obter a própria justiça fazendo coisas boas. Devemos buscar a justiça de Cristo, diz o verso 3. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Aqui o apóstolo não diz que a lei ou seus ensinamentos acabaram com a morte de Cristo. A palavra fim, em grego, é a palavra telões, que significa alvo, propósito. E aí está toda a explicação. A lei existe com um propósito, para nos mostrar a nossa necessidade fundamental de buscar a Jesus. O fim, o propósito, o objetivo da lei é levar-nos a Cristo. É de Cristo que vem a verdadeira justiça, não da realização de boas obras. Analicemos agora a segunda parte da nossa lição, baseada no capítulo 11. O último versículo do capítulo 10, capítulo anterior, assinala claramente que Israel rejeitou a Deus e o Evangelho. Os israelitas rejeitaram a Deus. Agora, Romanos 10, 21 afirma: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Assim, a pergunta lógica que se faz é: já que Israel rejeitou a Deus, Deus rejeitou a Israel? Deus rejeitou seu povo? A resposta é firme e direta: não. O versículo 7 do capítulo 11 diz: pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos o alcançarão, e os outros foram endurecidos. Veja, o raciocínio de Paulo é que Israel, a grande maioria da nação, não obteve o que buscava com tanto afinco, mas os escolhidos, ou seja, o remanescente dos judeus, aqueles que creram, esses sim obtiveram. Os escolhidos do verso 7 é equivalente ao remanescente do verso 5.
Essas expressões se referem àqueles judeus que colocaram sua confiança em Cristo, que o aceitaram. Agora, os outros, entre aspas, se refere ao resto dos israelitas, não pertencentes aos crentes remanescentes. No verso 7 encontramos as expressões os outros e Israel, que se referem ambas à grande maioria de israelitas que não acreditaram em Jesus. Que pena! Os judeus estavam tentando buscar a justiça divina, mas essa tentativa acontecia de forma equivocada. Como? Pelas obras da lei. O remanescente, aqueles pouquinhos que aceitaram Cristo, eles obtiveram a justiça depositando toda a sua confiança em Cristo, que é o fim da justiça para todo aquele que nele crê. Estes judeus foram salvos, mas o restante do povo judeu, aqueles que não acreditaram em Cristo, eles foram endurecidos. Agora, este endurecimento não é provocado por Deus. Deus somente tem misericórdia por seus filhos. Mas como vimos na lição passada, o mesmo sol que derrete manteiga endurece o barro. Tudo depende da atitude do receptor. Israel se endureceu sozinho, devagar, insensível, desorientado. Se alguém deveria ter reconhecido o Messias, esse povo devia ter sido o povo judeu. Mas eles perderam a sensibilidade espiritual por conta da iniquidade. A nação judia rejeitou o Messias e respondeu pela responsabilidade de seus atos, principalmente quando disse a respeito de Cristo: seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas estavam se condenando sozinhos. Na terceira parte da lição, vemos o futuro maravilhoso que Deus prepara para os judeus que o aceitam. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A palavra cair, em grego, pataio, significa um passo em falso, transgressão, pecado, quer dizer, incredulidade. A nação de Israel pecou, caiu, rejeitou a Cristo, mas não foi uma queda fatal. A nação de Israel ainda possui a esperança de recuperação. Virão dias melhores. Os judeus que aceitarem a Jesus se levantarão novamente. Quando Cristo veio pela primeira vez, a nação não o recebeu. Mas quando Cristo venha pela segunda vez, inúmeros judeus exaltarão ao Messias. Justo antes de seu regresso. Veja, hoje em dia, em nossos dias, hoje, a nação está cega, dominada por um espírito entorpecido. Mas no futuro, veja o que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Oh, querido, a rejeição de hoje será seguida por uma futura admissão de milhares, talvez milhões de judeus. A presente rejeição e a queda de Israel é uma maldição para Israel, mas é uma bênção para os gentios. Por quê? Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, diz São Paulo. Quer dizer, em nossos dias, a grande maioria dos que fazem parte do corpo de Cristo são gentios. Apesar que existem muitos judeus que aceitaram a verdade, mas Deus está chamando hoje os gentios de todos os lugares, de todas as nações. Esta ilustração se encontra em João 1, 11 e 12. Os judeus não receberam a Cristo, de modo que Deus oferece agora sua salvação a todo aquele que queira recebê-la. Israel caiu. O plano divino de salvação não acabou com a queda de Israel. Continua com os gentios. E mais,
A conversão dos gentios é usada por Deus para provocar ciúmes em Israel. Quer dizer, quando os judeus rejeitaram ao Messias, Deus teve em mente o bem dos gentios e a salvação foi levada a eles. Sendo que com a conversão dos gentios hoje, Deus tem em mente o bem dos judeus, buscando despertá-los para eles ver que a maravilhosa graça pode alcançá-los também. Qual é o objetivo de um abrigo para cordeiros? É um lugar seguro para crescerem fortes e saudáveis. Nesta igreja congolesa chamam as crianças cordeiros e elas têm o seu próprio abrigo, onde podem louvar juntas ao sábado. Aqui são capacitadas para serem jovens líderes. Mispa é o filho do pastor. Ele tinha 9 anos quando ele e os seus amigos começaram a louvar neste abrigo de cordeiros. Ter um lugar próprio permite que sejam as crianças a liderar a escola sabatina e o culto. Tal como o pai, Mispa tem o gosto em fazer isso aos sábados de manhã. Estas crianças estão muito gratas pelo presente que receberam em 2013, quando uma parte da oferta do 13º sábado foi usada para construir vários abrigos para cordeiros em Kinshasa. Com este novo edifício, este grupo de jovens tem crescido e acolhe sempre quem chega pela primeira vez. Na porta ao lado, na igreja, também tem havido um aumento de número de membros. O pai de Mispa é o pastor. Ele dá as boas-vindas às visitas e aos membros da igreja neste sábado. Esta igreja tem um intérprete de língua gestual para surdos. Thomas usa com agrado a língua gestual para partilhar a mensagem durante a escola sabatina e o culto. Ele certifica-se de que não haja barreiras para conhecer Jesus e fazer parte da comunidade adventista. Através de cânticos e do estudo, eles celebram as suas bênçãos e oram pelos desafios missionários da cidade de Kinshasa. Esta grande cidade é a capital da República Democrática do Congo e há várias igrejas adventistas espalhadas por toda a cidade. Antes do abrigo para cordeiros ter sido construído, as crianças só se podiam reunir debaixo de uma árvore ou à entrada da igreja. Estas áreas não ofereciam muita proteção contra o sol ou a chuva, por isso quando os membros adventistas em Kinshasa souberam do projeto da oferta do 13º sábado, ficaram muito entusiasmados. Estou muito feliz por ver que a Igreja Mundial nos vai apoiar para que possamos concretizar este projeto. Graças às suas ofertas generosas, o projeto ficou concluído e as crianças agora têm um espaço dedicado ao louvor. Ore, por favor, pelo trabalho missionário nesta cidade. Com mais de 11 milhões de pessoas, há uma grande necessidade de Jesus nesta vasta área urbana. Os adventistas em Kinshasa agradecem a sua contribuição para a oferta do 13º sábado e aguardam a breve vinda de Jesus. Que Deus vos abençoe. Este é o meu desejo. Penso que um dia nos encontraremos no reino do nosso Pai.
Antes de iniciarmos a pregação desta manhã, vamos começar a nossa cerimónia de investiduras. E esta cerimónia de investiduras vai ser, vamos começar saltando uma faixa etária, porque vamos começar por investir os nossos tições. E eu ia pedir aos dirigentes dos tições que pudessem vir aqui ter comigo para apresentar os tições, os futuros tições da Igreja do Barreiro. Penso que vai ser só a Cláudia. Daqui a pouco vamos ter a turma da Cláudia, da Natasha, da Alice e do Samuel. Se bem se recordam, nas primeiras investiduras, eu disse que era uma turma porque eram muitos. E então eu ia pedir então à Cláudia que pudesse dizer quais é que irão ser os futuros tições da Igreja do Barreiro. Bom dia. Então eu vou chamar aqui à frente os meninos que hoje vão receber o silêncio de tição. É a Catarina Campos, o Miguel Dias, a Aida Joaquim e o Natanael Deusdado. Mas eles sabem e mais do que sabem explicar o que é que vão dizer, não é só de cor, isso é o mais importante. Portanto, vamos então começar. É a mão direita em cima da Bíblia, a mão esquerda em cima da Bíblia e a mão direita em cima. Em cima. Isso. No peito, no coração. Isso. Com Jesus, com a ajuda dos meus pais e do clube, prometo fazer sempre o meu melhor. Amém. Com Jesus e com a ajuda dos meus pais e com o clube, prometo fazer sempre o meu melhor. Com Jesus, a ajuda dos meus pais e o clube, prometo fazer sempre o meu melhor. Com Jesus, com a ajuda dos meus pais e do clube, prometo fazer sempre o meu melhor. Apresentados os 4 novos tições da Igreja do Barreiro, seguimos para os nossos exploradores. Eu ia pedir ao Marcos que pudesse vir cá acima para anunciar quem vão ser os novos exploradores da Igreja do Barreiro.
Bom dia a todos. Chamo então cá à frente a Mafalda Ferreira, a Nair Durão e a Bruna Bandeira. Pela graça de Deus, serei pura, bondosa e leal, guardarei a lei do JA e serei serva de Deus e amiga de todos. Amém. Pela graça de Deus, serei pura, bondosa e leal, guardarei a lei do JA e sempre serei serva de Deus e amiga de todos. Mais uma vez damos as boas-vindas aos novos exploradores. E por fim, vamos ter, neste caso, a investidura de um embaixador e com isso ia pedir à Rafaela que pudesse vir aqui acima apresentar o novo embaixador. Bom dia. Para ser investida, eu vou chamar a Esmeralda. Pela graça de Deus, com a vossa ajuda e com alegria, quero ser serva de Deus, respeitar e amar os outros, guardar a lei do JA e aprofundar os seus valores. Amém. Eu gostava agora de chamar todos aqueles que já foram investidos aqui à frente, foram investidos agora, esta manhã, para que pudéssemos fazer uma oração. Pedia a todos que se levantassem para podermos orar então. Aqui nós vamos ajoelhar
Pai Santo que habita nos altos céus, Senhor, acreditamos que neste momento o céu está cheio de alegria para ver estes jovens, que alguns deles pela primeira vez e de uma forma pública disseram que querem ser teus servos, Senhor. Ajuda-os, guarda-os, protege-os do ataque do inimigo, Senhor, e que eles possam ser colunas vivas do avanço da tua Igreja nesta terra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a com esta força, com esta juventude, nós possamos abreviar a tua vinda. Ajuda-nos a que todos juntos possamos um dia estar na pátria celestial e levar muitos outros que não te conhecem ainda, Senhor. Senhor, te peço também uma bênção especial para os dirigentes, o trabalho que eles têm feito, que está aqui à vista, e que muitos deles são fruto do trabalho que eles têm feito. Senhor, que os possas abençoar, que lhes possas dar força, para que eles possam continuar firmes no caminho da salvação. São os favores que humildemente te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vermos o que é que os nossos jovens, quais foram os trabalhos que desenvolveram ao longo deste trimestre, e por isso vamos ver quais são as insígnias que eles vão receber. E vamos começar pelos nossos mais pequenos, pelos rebentes. Vou chamar cá acima a dupla Ana, que será a Ana Duarte e a Ana Soares, que possam vir aqui e que possam explicar um pouco sobre o trabalho que os rebentes desenvolveram ao longo deste período. Olá, bom sábado a todos. Ao longo deste trimestre, os rebentes tiveram a oportunidade de fazer 3 insígnias. Isto porque eu tive observado de longe, a Ana é que esteve com eles. E tiveram a oportunidade de fazer a insígnia de brinquedos, onde tiveram a aprender a partilhar, a dar aqueles brinquedos que tinham a mais em casa aos meninos que não têm tantas possibilidades. Tiveram a oportunidade de fazer a insígnia de areia. Tu vais explicar um bocadinho. Na insígnia de areia passámos a manhã com os rebentes na praia, onde fizemos várias atividades, utilizando feijão e areia, onde eles aprenderam sobre as diferentes medidas e desenvolveram capacidade de coordenação e destreza. Muito bem, então para receberem estas 2 insígnias, eu vou chamar a Joana Rodrigues e o seu tutor, o Miguel Dias e o seu tutor, o Igor e a sua tutora, o Vicente Correia e a sua tutora, o Israel Durão e a sua tutora, a Clarice e a sua tutora e a Aida e a sua tutora. E a Catarina e o seu tutor, peço desculpa.
observado ao longo do ano e onde eles aprenderam como a vida de Jesus foi uma vida de serviço e como eles também devem seguir o exemplo e viver uma vida para servir o próximo e ajudar o próximo. Quem vai receber a classe progressiva de serviço é a Joana Rodrigues, o Miguel Dias, a Clarice e a Aida. Podem todos descer. Eu pedia só ao Bruno e ao Miguel que ficassem aqui. Nós as duas achamos que o Miguel merece uma distinção. Isto porque o Miguel e o Bruno decidiram ficar nos rebentos mais tempo e o Miguel completou todas as insígnias dos rebentos e todas as classes progressivas. E então eu acho que ele merecia uma distinção por todo o trabalho que eles fizeram ao longo destes 3 anos e espero que seja um incentivo para todos os outros rebentos que possam continuar e que possam ver no Miguel a inspiração que ele teve ao longo destes 3 anos. Parabéns! Se calhar já vai perder uma insígnia. Não há da educação, não há problema. É sempre bom, eu já disse isto uma vez, mas não quero dizer, é extraordinário estar com os rebentos, porque eu acho que os tutores divertem-se muito mais com os rebentos, que os trabalhos que os rebentos têm são tão engraçados, leva-nos aos tempos de escola e podermos incentivá-los a fazer os trabalhos de casa, os famosos TPCs e poder fazer as atividades, é mesmo gratificante. Vamos passar então à turma dos Tições e eu ia pedir às dirigentes dos Tições que pudessem vir cá acima e explicar um pouquinho do trabalho que os Tições desenvolveram durante este último trimestre. Então, este trimestre foi muito curtinho, porque depois do verão já começámos as atividades no final de setembro, mas mesmo assim os nossos Tições tiveram empenhados em terminar aquilo que tinham começado a fazer logo em janeiro, que foram as classes progressivas. As classes progressivas dos Tições, que são as estrelas, dão mais trabalho do que uma insígnia, requerem muito mais requisitos do que uma simples especialidade, e eles estiveram a trabalhar nelas desde o início do ano e agora neste trimestre estivemos focados em completá-la. Mas antes de chegarmos à classe progressiva, eles também tiveram, durante o acampamento nacional de Tições, a trabalhar em 2 especialidades. Eles foram divididos por faixas etárias e os mais pequeninos estiveram a fazer a especialidade de bases de orientação e os mais velhos estiveram a fazer a especialidade de orientação. Então eu vou chamar os Tições que vão receber estas 2 especialidades. Então, bases de orientação, temos a Daniela, a Emma, o Luzolo, o Miguel Lemos, o Carlos, a Evelyn e a Alana. E para a especialidade de orientação temos a Jéssica, o Dicuísa, o Guilherme, a Mafalda, a Nair, o Hermes, o Duarte, a Denise, o Daniel e o Natanael.
Como neste trimestre tivemos empenhados em fazer as estrelas e tínhamos 2 meninas que chegaram agora aos tições e que ainda não tinham idade para fazer a primeira estrela, elas estiveram empenhadas, são 2 meninas que chegaram agora, uma delas foi investida hoje, estiveram empenhadas com a ajuda dos seus papás em fazer a especialidade de trabalhos domésticos. Tornaram-se umas verdadeiras especialistas na lida da casa. Eu vou chamar a Emma e a Catarina. Então, agora sim, para a classe progressiva da primeira estrela, só para explicar um bocadinho, as estrelas, eles têm não só uma parte bíblica, em que têm que saber alguns versículos, têm também que fazer uma parte desportiva, têm que fazer uma parte de nós, sinais de pista, têm uma parte da natureza, têm uma parte de ajudar em casa e têm também que completar algumas especialidades que eles já foram fazendo ao longo do restante ano. Então, para receber a primeira estrela, temos o Afonso, a Alana, o Carlos, o Daniel, a Daniela, o Eric, a Eva, o João, a Lucrécia, o Luzolo, o Miguel Lemos, a Nair, o Natanael e o Vítor. Para a segunda estrela, temos os meninos que já tinham feito a primeira estrela no outro ano. Foi o Dico Isa, o Guilherme, o Henrique e a Mafalda. E por fim, para receber a terceira estrela, temos 3 meninos que completam assim o seu percurso. Para o ano já vão passar para os exploradores. E temos então a Denise, o Duarte e a Jéssica. É sempre bom ver que continua a haver muitas distinções e que o trabalho continua a ser feito. Passamos para os exploradores e a pedir então, os exploradores desta vez não trabalharam nada durante este ano, fica para a próxima. Vamos então passar sim para os embaixadores e convido a Rafaela a vir cá acima falar sobre um pouco o trabalho que desenvolveu durante este trimestre. Bom dia mais uma vez. Os embaixadores e companheiros tiveram a fazer algumas especialidades e uma foi feita durante o acampamento de Tições
e foi elaborada pelos dirigentes, que foi a especialidade de segurança de acampamento. E para receber essa especialidade, eu vou chamar o Samuel Pires, a Ana Duarte e a Cláudia Ferreira. Muito bem, vamos passar então à segunda insígnia. A segunda insígnia foi da alerta vermelho. Esta já foi desempenhada aqui na igreja, que consiste em as pessoas estarem preparadas para conseguirem reagir da melhor forma no incêndio, num tremor de terra, entre muitas outras coisas, fazerem planos para fugirem de casa caso houvesse algum acidente. E para receber esta especialidade vou chamar a Esmeralda, a Isilda, a irmã Maria Santa e a Josefina. Concluímos assim a nossa cerimónia de investiduras e, como é a última, era impossível eu não voltar a agradecer o trabalho que foi desenvolvido ao longo deste ano por todos os dirigentes e queria agradecer em particular à Ana Duarte, à Ana Soares, à Cláudia, à Natasha, à Alice, ao Marcos, ao Jorge e à Rafaela por tudo o que vocês fizeram por estes jovens. É um descanso ter dirigentes como vocês são. E para além de ser um descanso, é uma bênção enorme que esta igreja tem, ter pessoas que trabalham para os jovens, trabalham para Deus, sempre com um sorriso na cara, apesar de todos os obstáculos que temos que ultrapassar. E por isso, do fundo do coração, eu agradeço imenso terem colaborado, a ajuda que deram, e dá gosto trabalhar com pessoas como vocês. E por isso, muito obrigado por tudo o que fizeram ao longo deste ano. Espero que não tenha sido o último. E mais uma vez, é um enorme prazer pertencer a uma igreja como esta, que é uma verdadeira família e que se unem para resolver todos os problemas que possam surgir. É caso para dizer que quando nós estamos disponíveis para trabalhar para Deus, nada é impossível. E por isso, mais uma vez, muito obrigado. E para finalizarmos, temos uma surpresa dos nossos tições que eles vão apresentar para toda a igreja. E por isso peço que estejam atentos.
Bom dia de novo, bom sábado a todos. Eu acho que nós já estávamos contentes com o que ouvimos hoje esta manhã, não é? Já podíamos ir embora, já estávamos contentes. Eu não vou tentar não vos maçar muito. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito, muito obrigado. Em nome do Departamento de Jovens que represento, é um prazer muito grande estar aqui na Igreja do Barreiro e ver esta massa humana, principalmente, e perdoem-me hoje, mas é um dia especial, estes jovens aqui todos de camisa azul vestidos, que são, de facto, aqui uma força grande na Igreja. Eu esta manhã tenho aqui uma série de sentimentos, aqui um pouco. Tenho aqui muitos amigos sentados. Tenho aqui um meu primeiro dirigente de desbravadores, está ali sentado, o Jorge. Foi o meu primeiro, e eu não estava a contar encontrá-lo aqui hoje. Eu sei que ele vem cá, mas eu não estava a contar e foi algo interessante. Então aqui também está ali o Orlando, que foi meu desbravador, que há uns anos atrás. Está aqui a Sara também, que foi minha tiçã. Portanto, isto há aqui e além de outros amigos que aqui estão sentados. Portanto, há aqui uma série de sentimentos que estão aqui no ar, e ainda bem. O Miguel, hoje, que foi investido de tição, é neto de um ex-professor meu, que foi um professor também que me marcou bastante na minha vida espiritual. Portanto, é outro ponto importante também de ligação. Bom, eu quando preparei esta mensagem, a mensagem é obviamente para a Igreja, mas fundamentalmente para quem está aqui vestido de camisa azul. E isto ainda não é para passar agora, ok? Portanto, pensei neles como uma preocupação. Eu sempre penso numa pregação, ou quando me convidam para falar, eu tento trazer uma preocupação que tenho. Muitas vezes uma preocupação minha, mas também muitas vezes uma preocupação que tento partilhar. E esta, hoje, o que vou partilhar convosco é uma preocupação que eu tenho. Espero que seja uma preocupação vossa também e espero que em conjunto consigamos resolvê-la. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que uma grande parte das pessoas pensa que temos um mundo perfeito, que o mundo está a tender para a perfeição. Muitas doenças que haviam no passado hoje são curadas. Há pessoas que vivem muito bem, que têm um nível de vida fabuloso. Muitas pessoas acham que temos resposta para tudo. Há muita gente que vive permanentemente em luxos e divertimentos. Existe poder, existe conhecimento. Hoje em dia há muitas pessoas que não necessitam de ir a uma igreja ou não necessitam de ler a Bíblia para que as respostas apareçam. E esta é uma preocupação. Porquê? Porque esta preocupação vem de uma força que neste momento domina o nosso planeta. E esta força está muito enraizada naquilo que são, tudo o que são os audiovisuais hoje em dia. Ou seja, tudo o que é os mídia, ou seja, tudo o que é a imprensa, a rádio, a televisão, a indústria cinematográfica, tudo isto nos dá respostas a tudo aquilo que nós queremos. E hoje, mais do que nunca, estes jovens que estão aqui, que já são os jovens nascidos neste milénio, consomem, bebem, usufruem, tiram o máximo partido de tudo isto que lhes é apresentado. Há uma das coisas que eu costumo pedir sempre nos meus clubes é sempre que haja uma Bíblia presente, sempre que se leva a Bíblia quando há uma reunião, quando há o sábado, levar a Bíblia para o sábado, e cada vez mais eu pergunto, trouxeram a Bíblia? E aquilo que me mostram é o telemóvel. É verdade, a Bíblia está lá dentro, mas isto é uma Bíblia sagrada e eu acho que o telemóvel não é sagrado. Até porque normalmente quando começamos a ler a Bíblia no telemóvel, muitas vezes o que é que acontece? Começam a vir muitas mensagens, não é? Uma mensagem do amigo, do namorado, da namorada, do primo, do tio, e não conseguimos ler a Bíblia como deve ser ou estar concentrado. E esta hoje em dia, portanto, tudo este audiovisual, tudo isto nos dá uma série de respostas. Se nós formos a ver, se virmos, o que é que mais ouvimos? Ouvimos falar abertamente, quase de uma forma, sobre pornografia, sobre a origem e o fim do universo. Existem muitos filmes que dizem o que é que vai acontecer, tanto no fim como no início.
os super-heróis. Hoje em dia, sabem que a sociedade americana, de tanto viver com os super-heróis desde há 50, 60 anos atrás, há muitas crianças que acreditam que os super-heróis existem mesmo. O Homem de Ferro, o Super-Homem, existem, ou seja, eles têm consciência que isto existe. A política, hoje em dia, como sabem, pode-se nomear e uma pessoa pode ganhar umas eleições num país por causa daquilo que se passa nas redes sociais ou porque aquilo que é apresentado na televisão. Ou seja, hoje em dia é possível manobrar aquilo que se tem. Portanto, todas estas questões, de uma forma ou de outra, respondem à sociedade, respondem aos medos da sociedade e substituem Deus nas nossas vidas. Hoje em dia, para que é preciso ler a Bíblia? Porque a informação está toda ao dispor. Basta o quê? Basta um clique. Com um clique nós conseguimos saber absolutamente tudo. E, portanto, até os mais bem preparados intelectualmente, hoje em dia, têm alguma dificuldade em conseguir saber o que é verdadeiro ou errado. Já ouviram falar, com certeza, nas fake news, não é? O que é uma fake news? Uma fake news quer dizer que não é verdade, mas é dita tantas vezes, é passada tantas vezes, que as pessoas acreditam que aquilo é verdade. E isto é o engano a acontecer aos nossos olhos. E depois, já para não falar naquilo que também são as vidas cor-de-rosa, não é? O que as revistas trazem, etc. Muitas pessoas, e muitos jovens, e muitas meninas e meninos, veem os seus ídolos naqueles grandes nos jogadores de futebol, que têm muito dinheiro, que têm muitos carros, que têm muitas casas, nas meninas, nas estrelas de Hollywood e por aí fora, que têm uns vestidos assim, uns vestidos assado, e hoje em dia a sociedade alimenta-se de todas essas situações. Não interessa como é que é a vida deles depois, mas o que interessa é aquilo que eles mostram e aquilo que nos é passado. O exemplo de Jesus, ou o íntegro Elias, ou o resiliente Moisés, deixa de ser assim tão interessante. Mas quando ouvimos estas estrelas de Hollywood e quando vemos estes jogadores de futebol e tudo isto é luz para os olhos daqueles que nos audiovisuais comem toda esta situação. E isto é o poder dos mídia, do cinema, da televisão. Mas não é com estas histórias de cor-de-rosa que nos fazem sonhar. A verdade é que, se analisarmos as coisas com profundidade, vemos que este mundo, o mundo em que nós vivemos, começa a atingir o seu colapso. E é muito simples de pensar, simples de que, se nós continuarmos a duplicar a população mundial, vamos começar a ter problemas de quê? De alimentação. Não conseguimos. Ou seja, é difícil que este planeta consiga produzir aquilo que é necessário para dar de comida a tanta gente. E o que é que nós começamos a ver? Sítios onde eram ecologicamente equilibrados deixam de ser, para passar a ser o quê? Plantações, locais onde se põe gado, locais para dar de comer a todos aqueles que necessitam. E os desequilíbrios começam-se a acentuar, já vêm de há alguns anos, mas agora ainda mais. Porquê? Porque aqueles que conseguem produzir comida para aqueles que não têm começam a ficar reféns dos outros que têm. E isto é uma bola de neve que não para mais. Muitas vezes vemos a ONU, vemos a Unicef, vemos o Banco Mundial, mas verdadeiramente é tudo um embuste, porque os mesmos que dão são aqueles que estão a suportar estas organizações. E, portanto, isto é um ciclo que começa a ter uma dificuldade muito grande. Eu tenho lido que grande parte daqueles que estão aqui sentados com as camisas azuis vão assistir na vossa vida ao acabar de algumas espécies que hoje existem. Está previsto que nos próximos 20 anos um sem número de espécies deixe de existir, porque os seus habitats são completamente dizimados, porque deixam de haver, porque depois tenta-se trazer para cativeiro para manter, mas a situação não é a mesma e, portanto, começa a haver uma série de espécies que começam a acabar e que aquilo que para mim era possível daqui a uns anos já não existem. Os climas começam a estar totalmente desordenados, porque aquilo que era uma floresta virgem, uma floresta que produzia chuva, é dizimada, deixa de haver, e portanto tudo isto vai provocar uma série de catástrofes.
Agora vocês podem dizer, mas quem é que este vem para aqui para assustar toda a gente? Não é essa a minha intenção. A intenção não é assustar, a intenção é uma preocupação e é aquilo que nós todos os dias vamos vendo. Há uns que tiram ilações de que isto é uma resposta para tudo aquilo que necessitam, mas temos que ver o outro lado, que é uma deterioração do nosso mundo. E a deterioração mais preocupante, ainda do que as questões naturais, que são importantes, obviamente, são as questões sociais. Sabem que nós hoje vivemos na época da 4.0, ou seja, hoje a nossa sociedade é a sociedade 4.0. Viemos da sociedade 1.0, que foi a Revolução Industrial, o vapor, depois a sociedade 2.0, que foi quando se descobriu a eletricidade, não é? Um ponto muito importante. Depois passámos pela 3.0, os meus pais e eu próprio já passei por essa, a 3.0, que era os computadores, quando os computadores começaram a existir e começaram a ter um papel muito importante. Hoje estamos na 4.0, que é a época digital, é a época que começa a haver muita rapidez. O cérebro destas pessoas que aqui estão, porque estão alicerçadas naquilo que vê na imagem, começa a ser o processar tudo de uma forma muito rápida, e a internet, a robótica, o big data, tudo isto são situações que estão agora neste momento a acontecer nesta sociedade 4.0, mas o homem não está contente, porque o homem quer avançar rapidamente para a 5.0, que já está preparada e está aí já à porta, que é a grande revolução de inteligência artificial, é a rapidez em tudo aquilo que se faz e tudo aquilo que se produz. O homem é substituído por máquinas e há um grande ênfase no 5.0 para a questão da genética, que eu não vou entrar por aí agora, mas que é uma preocupação também. A genética está na agenda da grande revolução social que vamos ter nos próximos tempos. E aproximamos de um momento crítico para a vida do homem. Não quer dizer que todas estas descobertas tenham coisas más, obviamente há coisas boas, a longevidade aumentou, há doenças, como eu disse há pouco, que antigamente não tinham cura, hoje em dia começam a ter cura, há coisas que correm bem, mas se eu vos disser o que é uma família, qual é o termo de família que temos hoje em dia, se calhar já nem todos temos a mesma opinião. Aquilo que era uma coisa simples neste livro deixou de ser assim tão simples, porque a família começa a ter uns contornos muito diferentes do que aqueles que aprendemos. E isto é a sociedade a adaptar-se a uma situação completamente diferente daquilo que estamos habituados. Eu falei-vos há pouco no Big Data, e o Big Data é uma preocupação que todos temos que ter. Sabem que cada vez que vocês tocam no vosso telemóvel, ou dão um clique, um gosto, ou veem uma apresentação de um filme, ou veem, sei lá, seja o que for, tudo está a ser processado. Essa informação é toda processada e fica toda registada. Hoje em dia temos uma pessoa presa numa embaixada porque descobriu que tudo isto estava a acontecer, e essa pessoa não pode sair da embaixada porque no dia que sair dessa embaixada é presa imediatamente. E, portanto, isto é algo que está a acontecer. Ou seja, as grandes empresas hoje em dia, o valor das grandes empresas é a informação que têm dos seus clientes. E essa informação compra-se e custa dinheiro. Uma empresa é apetecível quando sabe exatamente o que é que os seus clientes fazem. Como é que eles interagem, o que é que eles compram. Se compram os sapatos amarelos, se compram verdes, se compram na internet, se não compram, se vão ao cinema pela internet, se não vão, se fazem compras para a casa na internet. Tudo isso está registado, e toda essa informação é uma informação muito importante. Eu tenho amigos meus, colegas meus, de profissão, que hoje em dia o trabalho deles é trabalhar nessas grandes empresas que elaboram essa informação e vendem essa informação. Cada vez que vocês usam o cartão de crédito, tudo fica registado. E isto é o Big Data. Esta é a grande revolução do 4.0. A sociedade torna-se implacável para com aqueles que fazem parte delas. É fácil hoje em dia, como sabem, controlar uma cidade ou um país. Ainda há bem pouco tempo tivemos os condutores de matérias perigosas, não é? De transporte de matérias perigosas, resolveram fazer uma greve e o que é que aconteceu? O país parou. Antigamente era preciso vir um exército para controlar um país, para fazer. Hoje em dia não. Hoje em dia, através da internet, com 4, 5 cliques, consegue separar uma cidade, consegue separar um país. E, portanto, isto é o avanço, é aquilo que nós estamos a assistir. Mesmo dentro da nossa igreja. Dentro da nossa igreja há costumes que começam a ser diferentes do que aquilo que eram. Alguns para bem, outros com alguma preocupação.
Eu, por exemplo, preocupo-me sempre muito, não é o caso, graças a Deus não é o caso desta igreja, mas muitas vezes vou a igrejas em que eu vejo a igreja meia vazia, ou meia cheia, conforme queiram dizer, e vejo ali aquela câmara que ali está a apontar. E eu digo, mas o que é que se passa? As pessoas deixaram de vir à igreja? Não, as pessoas preferem ficar em casa, a ver o culto que é transmitido, é mais simples, ficam. Isto é uma preocupação, porque isto não é o cristianismo. O cristianismo é estar aqui, é partilharmos da mensagem de uma forma pessoal, de uma forma física. Isto é aquilo que Jesus nos ensinou nos primeiros tempos da igreja primitiva. E, portanto, é todas estas situações que estão a ser alteradas e estão a ser mudadas. Cada vez encontramos maior dificuldade na leitura dos nossos jovens. Os nossos jovens têm uma dificuldade brutal neste momento em ler um livro. É muito difícil. Quando nas igrejas nós pedimos, vamos ler o livro X ou o livro Y, quase sempre chegamos ao fim da especialidade ou da classe progressiva e eles não conseguiram ler aquilo, nem metade, nem um terço daquilo que pedíamos. Porque é normal, porque começa a ser normal. Porquê? Porque eles preferem ver. Ou seja, se a coisa for de uma forma visual, através de imagens, conseguem, se for lido, não é? E esta é a minha grande preocupação e a preocupação número 1 desta manhã, é que se eles não conseguem ler um livro, como é que vão ler a Bíblia? Como é que nós vamos conseguir pôr os nossos jovens a ler a Bíblia? E isto é algo que nos deve preocupar a todos grandemente, porque este povo, o povo adventista, é o povo da Bíblia. Nós sempre fomos conhecidos como o povo da Bíblia. E eu teria muita pena que as próximas gerações isto caísse. Porque isto pode dizer muita coisa e pode trazer muita preocupação. Em Apocalipse 12:12, nós encontramos um versículo que diz o seguinte: por tudo isto, alegrem-se os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu contra vocês e está cheio de ira, por saber que lhe resta muito pouco tempo. Irmãos, nós estamos a viver exatamente neste momento. Este é o momento que estamos a viver. E este é o grande conflito a chegar até ao fim. E se nós não conseguirmos que os nossos jovens e nós próprios possamos ler a Bíblia, nós não vamos conhecer aquele que é o nosso Criador. Porque o nosso Criador revela-se através destas páginas que aqui estão. E esta é uma preocupação grande. Porque tudo aquilo que aqui foi dito, seja tudo aquilo através dos mídias, através da imagem, através da indústria cinematográfica, tudo que chegar à mente dos nossos jovens é absorvido. Mas o que está na Bíblia não é absorvido, porque não há leitura da Bíblia. E isto é a preocupação que nós temos. E como é que temos que resolver esta situação? É porque a Bíblia é a enciclopédia da verdade, do amor e do conhecimento da profecia. Tal como a indústria cinematográfica nos ensina, ou nos quer ensinar, ou nos quer enganar de que tem resposta para tudo, aqui também há resposta. Tudo aquilo que nós necessitamos, nós temos aqui a resposta. O cristianismo alicerçado na Bíblia é completo. Dá-nos informação desde o início até ao fim e explica-nos de onde vimos e para onde vamos. Começamos no Gênesis, que nos é revelada aí a criação e a descrição daquilo que foi os primeiros tempos do homem na Terra. Começa o fenómeno também daí de haver um povo escolhido. E revela-nos depois, no Apocalipse, se saltarmos até o Apocalipse, revela-nos exatamente os últimos momentos e aquilo que vai acontecer na Terra nos tempos do fim. O Êxodo é um livro do Pentateuco que nos ensina que foi Moisés que escreveu, mas uma demonstração inequívoca do amor de Deus pelo homem. Por um povo que estava escravizado e que o tirou, levou-o pelo deserto e levou-o à terra prometida. Deu-lhe um santuário e deu, acima de tudo, 10 regras. 4 regras para se relacionar com Deus e 6 regras para se relacionar com o homem. E viver isto para se viver num mundo de pecado. O livro de Juízes, não sei se já tiveram a oportunidade de ler ultimamente o livro de Juízes, eu tive a oportunidade de voltar a ler aqui há pouco tempo. O livro de Juízes é um compêndio político fabuloso. Ou seja, quando Deus achava, e bem, que o seu povo deveria ser gerido por juízes
e não por reis. E as coisas funcionavam porque eram homens de Deus. Mas o homem quis contrariar essa situação. E o homem quis um rei. Como as outras sociedades pagãs ali à volta queriam um rei, o povo de Deus também quis o rei. E Deus fez-lhes a vontade e deu-lhes um rei. E nós sabemos o que é que aconteceu. Houve reis muito bons, mas houve reis péssimos, houve reis terríveis, que fizeram com que este povo, inclusive, perdesse a sua independência, não é? E tivesse que ficar escravo novamente de outros povos. Os livros de Esdras e Neemias, que estamos a estudar agora na escola sabatina, nós vemos que houve uma recuperação de Jerusalém. Depois temos outros livros que nos ensinam como Esther e Jó resistiram àquilo que era a fidelidade a Deus. O livro de Provérbios e Eclesiastes é fabuloso. Eu tirei aqui só 2 versículos que acho fantásticos. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o que é santo é ter entendimento. E depois, no capítulo 10, os versículos 1 e 2, um filho sábio dá alegria ao seu pai, um insensato é que dá tristeza à sua mãe, a honradez livre da morte. Em todos estes momentos, Deus nos pede que nós sejamos sábios através da leitura das suas Escrituras. Os restantes livros do Velho Testamento são chamados dos profetas menores, mas também mostram de que forma é que Deus teve paciência para com o seu povo. E depois entramos no livro de Isaías. Eu não sei se nós já compreendemos bem, claro que sim, mas o livro de Isaías então é um livro fantástico. É um livro que mostra, como sabem, ele foi descoberto nos anos 50, íntegro, completamente íntegro, e este livro mostra-nos como foram feitas as primeiras profecias antes da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus. E mostra-nos também o que é que acontecia no céu antes do homem ser criado. E, portanto, temos ali a informação toda. A informação existe. O livro de Daniel. Vejam que o livro de Daniel foi escrito, mas não foi escrito para as pessoas que viviam naquele momento. O livro de Daniel foi escrito para aqueles que iriam viver no tempo dos fins. E sem o livro de Daniel, nunca conseguiríamos compreender o Apocalipse. E, portanto, tudo isto é uma perfeição e tudo isto joga na sua plenitude. E depois falando do Novo Testamento. Portanto, o Novo Testamento, o que é que nós podemos falar sobre o Novo Testamento? Podemos falar no cristianismo, naquilo que foi a vida de Jesus, importante para nós sabermos o que é que ele fez, o que é que aconteceu, e depois o trabalho que Paulo fez numa série de cartas. Paulo foi extremamente importante para o avanço do cristianismo, porque saiu do meio dos judeus para proclamar aquela mensagem a todos aqueles que viviam fora, que eram estrangeiros, que naquela altura os judeus tinham muita dificuldade em fazer. E, portanto, tudo isto, estes evangelhos, toda esta coisa, mostra o amor de Deus por nós e relatam, cada um da sua forma, mas o significado da vida de Cristo na Terra, a sua morte e a sua ressurreição. O Adventista do sétimo dia, eu fui procurar nas crenças, sabem que nós temos, quantas crenças temos? Quantas? 28, muito bem. Sabem qual é a primeira? Eu vou-vos ler a primeira crença dos Adventistas do sétimo dia. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Portanto, como vê, a prioridade absoluta nas crenças de um Adventista do sétimo dia, não quer dizer que as outras não sejam também tão importantes, mas a número 1 é a Bíblia Sagrada, aquilo que aqui está escrito. E sabem que as Escrituras têm um papel extremamente importante no poder salvador. E era este o desafio que eu gostava de lançar esta manhã. Gostava de lançar o desafio, obviamente, a toda a Igreja, mas em particular a esta força de jovens que aqui temos, que tenham as Sagradas Escrituras como o vosso livro principal de estudo. Que dediquem tempo ao estudo desta mensagem. Sabem que eu conhecia a Igreja através do colégio adventista. A minha família não é adventista. E essa foi, digamos, que passei pelo meu batismo aos 16 anos, mas a verdadeira conversão que eu tive foi uns anos largos depois. E essa eu chamo-lhe a minha segunda conversão, mas se calhar foi essa a verdadeira conversão. Foi quando uma vez na escola sabatina, eu lembro-me, que um desafio do diretor da escola sabatina foi que estudássemos, a igreja toda estudasse a Bíblia e o Espírito de profecia ao mesmo tempo. E eu fiquei assim na dúvida, isto são muitos livros, é muita coisa e tal, não sei. Mas resolvi avançar.
E posso-vos dizer que foi os melhores tempos que eu tive em termos de estudo da Palavra de Deus. Porque ler a Bíblia e ler o Espírito de Profecia ao mesmo tempo é uma bênção maravilhosa. Ler a Bíblia ao mesmo, os Gênesis, Êxodo, os primeiros livros ao mesmo tempo que se lê Patriarcas e Profetas. Ler a história de Davi ao mesmo tempo que se lê Profetas e Reis. Ler a história de Jesus ao mesmo tempo que se lê o Dejesado de Todas as Nações. Ler a vida dos apóstolos da Igreja Primitiva ao mesmo tempo que se lê o livro Atos dos Apóstolos. Ler o Apocalipse ao mesmo tempo que se lê o Grande Conflito é uma bênção fabulosa. E isto fez em mim, ou seja, tocou-me verdadeiramente, e eu posso vos dizer que foi a minha grande conversão. E esse é um desafio que eu gostava de lançar também a todos aqueles que aqui estão, para que possamos ter a Bíblia como o centro do nosso estudo. Eu gostava só de partilhar, e agora sim eu peço que coloquem, algo que existe no Grande Conflito, está escrito no Grande Conflito. Mais uma vez, isto não é para assustar ninguém, mas está escrito e temos que o partilhar. Está escrito no Grande Conflito, no capítulo A Nossa Única Salvaguarda. E eu deixo estes textos. Eu não pus aqui a página, porque há edições que têm páginas diferentes, mas o capítulo, depois, se quiserem ver, é A Nossa Única Salvaguarda. E diz o seguinte, prestem bem atenção: o povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusórios dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Ora, a minha primeira pergunta é: se nós não estudarmos a Bíblia, como é que conseguimos ter claro os enganos de Satanás? Muito difícil, não é? Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa, aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último engano deve logo patentear-se-á diante de nós. O anticristo vai operar sobre obras maravilhosas à nossa vista. Tão meticulosamente, a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível, prestem bem atenção, isto não é, será mais ou menos, será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Isto é poderoso, isto é poderoso. Ou seja, sem o auxílio das Sagradas Escrituras, nós não conseguimos decifrar o que é bom e o que é mau. Os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio. Apenas em Deus lhes será possível subsistir. A fim de suportarem a prova que está diante deles, devem compreender a vontade de Deus como se acha revelada em sua palavra. Poderão honrá-lo unicamente tendo uma concepção correta do seu caráter, governo e propósitos e agindo de acordo com estes. Ou seja, se nós não conhecermos a sua palavra, nós não conhecemos Deus. É o que eu estou a ler aqui. Vocês também? Ou sou eu que estou a perceber mal? É isto, não é? Ou seja, se nós não estudarmos a sua palavra, se nós não estudarmos aquilo que aqui vem, nós não sabemos como é que é o caráter de Deus e não o podemos partilhar com ninguém. Pessoa alguma, prestem atenção, pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir ao último grande conflito. Pessoa alguma. A toda a alma virá a inquiridora prova. Obedecerei a Deus, de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e sua imagem deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. E depois podemos ver em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 3, que diz: virá o tempo em que os homens não aguentam a sã doutrina. Isto é, mais uma vez, não é para assustar, é apenas para dizer que estes tempos estão aqui a acontecer neste momento à nossa vista. E agora cabe-nos a nós decidir se aquilo que pretendemos é conhecer o verdadeiro caráter de Deus, se é conhecer aquele que tem um plano para a nossa salvação,
ou se preferimos continuar, eu digo continuar, mas pode não ser, oxalá que não, mas continuar a absorver aquilo que este mundo, que no fundo é um mundo socialmente moribundo, nos está a passar e nos está a ensinar a cada momento da nossa vida com coisas que anteriormente, se calhar há uns anos atrás, nós tínhamos como uma mentira, como um engano, mas hoje, com toda esta pressão, com toda esta informação, provavelmente já aceitamos e temos estas situações como algo corriqueiro e normal e prontos para seguir estas situações. E, portanto, meus queridos jovens, só para terminar, embaixadores, companheiros, exploradores, eu espero que os tições também tenham percebido a mensagem, os rebentos já tenham um pouco mais de dificuldade, mas tenham a Bíblia como vosso livro de estudo e dediquem tempo a estudá-lo. E se não conseguirem sozinho, peçam ajuda aos vossos pais, peçam ajuda à igreja, peçam ajuda ao vosso pastor, que eu tenho a certeza que ele vos vai ajudar. E esta é a minha mensagem para esta manhã e é a minha oração que Deus possa abençoar fortemente esta igreja e que este clube continue a crescer da forma como o temos visto. Amém. Hoje bem que podes a Jesus procurar. Ele é um amigo em quem podes confiar. Na natureza onde estás, medita nele, vais ver que ele é real. Onde estiveres, ele estará. Nos maus momentos, ele te ajudará. Jesus é o guia, a salvação. Descobre este amigo, ele te estende a mão. Mesmo que duvides, ele disse: vem e vê. Coloca o teu lenço e descobre quem ele é. Na natureza onde estás, medita nele, vais ver que ele é real. Onde estiveres, ele estará. Nos maus momentos, ele te ajudará. Jesus é o guia, a salvação. Descobre este amigo, ele te estende a mão. Descobre este amigo, ele te estende a mão.